Paz, graça e misericórdia da parte de nosso Pai Celestial e de Jesus, nosso Mestre por excelência. Irmãos, pedimos a paciência necessária a procedermos à leitura do trecho do Evangelho reservado para servir de base às reflexões da noite de hoje. Trata-se do capítulo 26, Dai de graça o que de graça recebeste. Dom de curar. Restituí a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios. Dai de graça o que de graça recebestes. Essa passagem está em Mateus, capítulo 10, versículo 8. Kardec tece o seguinte comentário: Dai de graça o que de graça recebestes, diz Jesus a seus discípulos. Com essa recomendação, ele prescreve que ninguém deve cobrar por aquilo que nada pagou. Ora, o que eles haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, isto é, os espíritos maus. Esse dom lhes havia sido dado gratuitamente por Deus, para alívio dos que sofrem e para ajudar na propagação da fé. Jesus recomendava-lhes que não fizessem dele objeto de comércio, nem de especulação, nem meio de vida. Ainda em outra parte do mesmo capítulo, não obstante o tema da noite de hoje circunscrevesse a parte lida, a outra do mesmo capítulo, repetindo um pouco mais à frente, que complementa o trecho lido. Diz também Kardec: a mediunidade é uma coisa santa que deve ser praticada santamente, religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requeira essa condição de modo ainda mais absoluto, é a mediunidade curadora. O médico dá o fruto de seus estudos, feitos, muita vez, à custa de sacrifícios penosos. O magnetizador dá o seu próprio fluido, por vezes até a sua saúde. Podem pôr-lhes preço. O médium curador transmite o fluido salutar dos espíritos bons. Não tem o direito de vendê-los. Jesus e os apóstolos, embora pobres, nada cobravam pelas curas que operavam. Aquele, pois, que não tem do que viver, procure recursos em qualquer parte, menos na mediunidade. Não lhe consagre, se assim for preciso, senão o tempo de que possa dispor materialmente. Os espíritos levarão em conta o seu devotamento e sacrifício, ao passo que se afastam dos que fazem deles um trampolim por onde possam subir. Anunciando a conclusão a que pretendemos chegar, dizemos que tudo vem de Deus e para Deus retorna. E a nossa meta, a culminância da nossa caminhada, é darmos de graça a Deus a vida nossa, que de graça dele recebemos. O capítulo fala muito focado em a mediunidade. Sabemos, pelos esclarecimentos que a doutrina espírita, o Consolador prometido pelo Cristo Jesus,
sabemos que a mediunidade é apenas mais uma das faculdades do espírito imortal que todos somos. Apenas mais uma, porque já conhecemos 5. A visão, a audição, o tato, o paladar, o olfato. Mas, além dessas 5, os espíritos superiores também nos revelam que há sentidos, que há faculdades que nós não conhecemos, neste mundo. Já, de alguma forma, preparando-nos, dando-nos mais essa contribuição para a nossa integração com a nossa cidadania universal, com a nossa condição de espíritos imortais, que transitam por mundos aperfeiçoando-se infinitamente, sem fim. Ora, não obstante os bilhões de anos que talvez já tenhamos até aqui, o que são esses bilhões de anos comparados com a eternidade? Menos do que um segundo em nossos relógios de cada dia. Pois bem, ainda que saibamos que a mediunidade é apenas uma das faculdades de todos nós, sabemos que apenas pouco a pouco essa mediunidade vai desenvolvendo-se em cada um de nós, ao longo de sucessivas encarnações. De forma que, em alguns de nós, essa mediunidade apresenta-se de forma que nos habituamos a chamar ostensiva. Então, falamos de clarividência, falamos de psicofonia, falamos de clarividência, clareaudiência e efeitos físicos, entre outros fenômenos possíveis, graças ao intercâmbio mediúnico, às faculdades mediúnicas, de que somos todos dotados. Mas, se a lição, se o capítulo sugere-nos um enfoque principal sobre a mediunidade, verdade é que as lições evangélicas, as lições do Cristo, por se fundamentarem em as leis divinas, leis da vida, elas alcançam todas as esferas de nossas vidas. Basta que para isso nos esforcemos e aproveitemos um pouco das observações que o Pai Celestial permitiu nos acumular até aqui. Hoje, a ecologia desbrava novas searas do entendimento humano, para nos fazer entender que nada há no mundo que exista absolutamente isolado das outras partes deste mesmo mundo. Hoje podemos dizer que, após algum tempo, é possível sim produzir poluição aqui no Distrito Federal, aproximadamente o centro do país, e identificar essa poluição, parte dessa poluição, efeitos dessa poluição em lençóis freáticos do Amazonas, a vários quilômetros daqui, porque tudo está interligado. É assim que nós podemos pensar com Cristo, que dar de graça o que de graça recebemos jamais se restringirá aos serviços, aos produtos, aos trabalhos que têm como base a faculdade mediúnica, que têm como base as salas de tratamento mediúnico, que têm como base os médiuns ostensivos, que emprestam seus olhos, seus aparelhos fonadores, suas falas, aos desencarnados, para que transmitam suas mensagens, transmitam seus consolos, seus esclarecimentos e até mesmo, como
também é o foco, um dos focos principais da mensagem lida, os fluidos curadores, responsáveis pelo restabelecimento parcial ou integral da saúde orgânica nossa enquanto encarnados. Nós compreendemos bem, como disse Kardec, principalmente na segunda parte lida, que diferentemente do que verificamos em as demais atividades humanas, possíveis graças ao estudo, possíveis graças à dedicação em determinados setores laborais, em determinadas áreas de trabalho, diferentemente do que se processa aí, para vermos profissionais que percebem, que recebem como retorno das suas atividades uma remuneração, um salário, a mediunidade, embora exija algo comum a essas profissões, que é o estudo para o aperfeiçoamento intelectual do médium, para que ele compreenda melhor os fenômenos com que ele se vê a braços, e a disciplina, a regularidade, o trabalhar, para que ele vá se afinando e cada vez mais tendo melhores condições de servir-se de instrumento aos espíritos superiores, na promoção e na ampliação do bem no mundo. Nós reconhecemos com Kardec que a operacionalidade desses trabalhos não se dá apenas pela bagagem do médium, pelas suas possibilidades orgânicas, mediúnicas, porque a mediunidade, como o próprio termo em sua raiz etimológica nos esclarece, mediunidade que se liga a médium, vem de medianeiro, que serve de intermediário, é uma relação intermediária entre os dois planos. Assim é que, sem o desencarnado do outro lado, não há fenômeno mediúnico. Existe o aparelho apto, o rádio, apto a receber as ondas radiofônicas, mas não existe a estação de rádio, de onde partem as ondas, para que esse aparelho possa captar e processar na forma da difusão radiofônica e podemos ouvir o que está sendo transmitido. Sem os desencarnados, sem fenômenos mediúnicos. A execução desses trabalhos não nos pertence. Pertence-nos o aprimoramento que vamos colhendo a partir desses trabalhos. Pertencem-nos os benefícios do autoesclarecimento, porque toda vez que esclarecemos ou servimos de intermediário num trabalho de esclarecimento, somos simultaneamente esclarecidos. Podemos, é verdade, fazer ouvidos moucos aos esclarecimentos de que somos portadores. Daí histórias de presidentes de casas espíritas, de diretores de casas espíritas, de presidentes de federações, que, embora representantes de um alto saber doutrinário, ainda que possuindo nomes ligados a diversas obras assistenciais, vão desencarnar em situação lastimável do outro lado. Vão se encontrar em situação lastimável do outro lado. Porque mais falaram para que os outros seguissem aquilo que eles falavam, do que davam-se ao trabalho de esforçarem-se para viver aquilo que eles falavam. Mas o aviso, o comunicado, o esclarecimento é sempre dado, é sempre oferecido, gratuitamente por meios diversos. Não é, portanto, aí algo que possamos identificar, não é aí uma área de trabalho com a qual possamos identificar
com as demais áreas de trabalho humano, de onde esperamos receber um retorno remuneratório. Mas nós vimos ainda é presente, possivelmente, acredito nisso, seja mais fraca essa fala, seja mais esquecida hoje nas nossas conversas do dia a dia, mas de alguma forma, em determinados grupos, ainda é muito viva a crença de que tempo é dinheiro. E, portanto, o apelo a que o tempo não seja desperdiçado, porque, dentro dos interesses predominantemente alinhados com o capitalismo, com a filosofia do lucro aselvajado, do lucro incontrolado, as pessoas têm, essas que abraçam essa ideia, têm restringido as suas relações sociais, que não sejam passíveis de serem revertidas em ganhos materiais, em retornos financeiros. Relacionam com as pessoas dentro da expectativa de receber algum retorno em espécie, em dinheiro, ou algum retorno de alguma outra forma material, trocas de favores e por aí vai. No entanto, meus irmãos e irmãs, é preciso recordemos o nosso passado nessa encarnação. Se formos as outras, meu Deus do céu, o apelo é infinitamente superior às nossas consciências. No entanto, na condição de encarnados, sabemos que a maior parte de nós, ao encarnar, recebe a bênção do esquecimento temporário. Então, para a maior parte de nós, ainda não é viva toda a nossa bagagem, ou grande parte da nossa bagagem, pelo menos, de vidas anteriores. No entanto, recorrendo tão somente ao passado dessa existência, perguntemo-nos a nós próprios: quantas vezes obtivemos um consolo, um esclarecimento, uma fala amiga, um ceder à vez para nós, que não tínhamos o direito aquela vez na fila, no atendimento no banco, no assento no ônibus, numa transação comercial, não tínhamos direito, mas víamos numa urgência que foi reconhecida por alguém que nos cedeu aquela vez, sem nada nos cobrar por aquilo. Como diz o Evangelho em outra parte, o assunto, o contexto é outro, mas também nos serve aqui. Cobraram-nos nossas mães pelo leite que elas nos deram quando éramos recém-natos, quando éramos lactantes. Quantas pessoas falaram-nos, cheias de bom sentimento, boas intenções e capacidades, para poder transformar as suas boas intenções em ações eficazes. Quantas vezes fomos alvo de boas ações sem que nada nos pedissem em troca, e graças a isso é que estamos aqui. A vida é edificada em generosidade, porque Deus não é generoso, Ele é a própria generosidade. Como ajuda-nos a pensar Kardec sobre o nosso Pai, ainda tão desconhecido pela maior parte dessa humanidade terrena,
fala-nos Kardec que reconhece-se o autor pela sua obra. Podemos também fazer o caminho inverso para afirmar que reconhece-se a obra pelo seu autor. À medida em que recolhemos informações, passamos por várias exposições de quadros pintados apenas por Picasso. Formamos um banco de dados pessoal para ter a expectativa do que seria um outro quadro que não conhecemos e que nos disseram ter sido pintado por ele. À medida em que vamos reconhecendo a bondade de Deus em todas as coisas, a começar e a terminar por aquilo que é mais importante para cada um de nós, a nossa vida. Nós passamos por tristezas e alegrias, e passamos por elas, mas nós não passamos para nós mesmos, nós continuamos. As alegrias, por mais que nos tenham proporcionado euforia, por mais que nos tenham trago sorrisos, esperança, passaram. As tristezas, por mais que nos tenham levado às lágrimas, por mais que nos tenham provocado desesperos, por mais que nos tenhamos vistos temporariamente perdidos diante de determinadas tristezas que a vida nos trouxe, elas passaram. Mas nós não passamos para nós mesmos. Nós continuamos. Nós temos em nós o primeiro e o maior motivo para sermos infinitamente agradecidos àquele que é a própria generosidade, Deus. A vida que é edificada por Ele é generosa em toda a sua estrutura, em toda a sua composição. Nós passamos por diversos períodos nessa história que hoje reconhecemos não ser a história dos outros, não ser a história de outros seres humanos que viveram em outras épocas. Sim, de outros seres humanos, de outros espíritos, mas também a nossa, que passamos por cada uma dessas épocas. Kardec, indagando os espíritos superiores, quer dizer que as civilizações mais adiantadas, os povos que hoje as animam, que vivem nessas civilizações, foram um dia bárbaros, antropófagos, canibais. E a resposta que ele ouve de forma categórica, ou que ele lê, sem ter a certeza se a primeira recepção da mensagem foi psicofônica ou psicográfica: tu mesmo foste mais de uma vez. Tu mesmo, Kardec, responsável nessa encarnação por uma missão grandiosa, de procedência divina, codificar, reunir em livros, reunir numa base comum os ensinamentos dos espíritos superiores, coordenados pelo Cristo, o governador desse orbe. Tu mesmo foste mais de uma vez canibal, antropófago, bárbaro. É assim, meus irmãos, que hoje, não obstante a enormidade das deficiências que mais ou menos já somos capazes de reconhecer e que nos pedem esforços ininterruptos para que sejam superadas, nós somos hoje muito melhores do que em experiências passadas. Meus irmãos, nós viemos de Deus. Esclarece-nos os espíritos superiores
E o próprio Kardec, em um de seus comentários: por maiores que sejam as realizações humanas, elas só fazem atestar quão maior é a grandeza do Pai, do Criador. Porque só podemos fazer coisas porque temos inteligência. Alguns estudaram mais, outros menos, mas com muito ou com pouco que possuem intelecto, fazem coisas mais ou menos expressivas no mundo. Mas de onde vem a inteligência do homem? De onde vem a inteligência do ser humano? De onde vêm as mãos que usamos para escrever, para afagar, para realizar os nossos trabalhos diários? Tudo vem de Deus, e para Deus retorna. Ajuda-nos a pensar Francisco de Assis em a oração que leva o seu nome, oração de São Francisco. É dando que se recebe. Por cada vez melhor entendermos que quanto mais damos, mais recebemos, tomamos como base mais elementar para apoiar esse raciocínio experiências no âmbito escolar, que aquele estudante que se presta ao socorro aos seus colegas que possuem mais dificuldade do que ele para lidar com a lição daquela matéria, ele aprimora-se muito mais, porque cada vez que ele se dedica a encontrar meios para ajudar a que um dos seus colegas, porque cada um deles tem uma exigência diferente, exige um método diferente, exige um caminho diferente para o raciocínio, cada vez que ele faz um esforço para doar-se em favor do seu colega, mais ele aprende. E por isso, finalizamos dizendo: a nossa meta, meus irmãos, é dar ao Pai, entregando aos nossos irmãos, porque aquele que diz amar a Deus, que não vê e não ama o seu irmão, que vê, como diz o apóstolo, mente. Então é entregar a Deus a nossa vida, entregar gratuitamente a nossa vida, a Ele, de onde a veio para nós, também gratuitamente, porque aquele, segundo o Cristo, que perder a sua vida por amor ao meu nome, entregar-se a mim, entregar-se aos meus ensinos, esse ganhará a sua vida eterna, do Espírito, a saúde do Espírito, porque o corpo está condenado à decrepitude. Que a bondade de Deus faça-se hoje, meus irmãos, ainda mais viva em nossos corações. Graças a Deus e graças a Jesus.